Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu como funciona o computador por dentro para poder executar um programa, a gente vai entender agora um pouquinho mais de como se cria um programa, né? E esse processo envolve um conceito conhecido como algoritmo. Então, o que é um algoritmo? É a descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de um repertório bem definido e finito de ações primitivas das quais damos por certo que elas podem ser executadas. Essa sentença é muito bonita, mas o que isso significa na prática? Então, de uma forma resumida, é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. A gente pode fazer uma analogia com a vida cotidiana com uma receita de bolo. O que é uma receita de bolo? É uma sequência de passos que, quando executados naquela sequência que está definida na receita, a gente vai conseguir um objetivo bem definido que é um bolo. Só que para poder escrever uma receita de bolo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente precisa saber fazer o bolo. Eu não tenho como ensinar alguém a fazer um bolo se eu não sei fazer o bolo. Então, o primeiro requisito que a gente tem para poder escrever um algoritmo é a gente saber resolver o problema que ele vai se propor a resolver. A segunda coisa que é importante saber é que não basta só saber resolver o problema, a gente tem que conseguir explicar de uma forma clara e precisa, através de uma sequência de passos que leve em consideração quem vai ser o executor desses passos, né? Quais são as limitações que esse executor tem, né? O que ele sabe fazer, para que a gente possa escrever essas ações para ele. Então, no nosso caso, a gente vai querer escrever software. Software, quem vai executar vai ser um computador. O que o computador sabe? Ele não sabe nada, mas ele conhece operações matemáticas. E é isso que a gente vai levar em consideração na hora de escrever as instruções para o computador. E esse vai ser nosso maior desafio dentro do processo de criação de software. É conseguir explicar em forma de um conjunto de operações matemáticas e lógicas como se faz como se realiza uma determinada tarefa, né? O, um dos conceitos que o algoritmo leva é que esse conjunto de instruções sendo executados sempre sob as mesmas condições, o final vai ser sempre previsível e bem definido, né? Então eu deixo aqui para vocês três exercícios, né, que envolvem a utilização de algoritmos, e eu gostaria que vocês tentassem fazer e me entregassem depois. Por que é interessante a gente conhecer algoritmos antes de começar a programar? A programação nada mais é do que uma sequência de instruções que o computador vai executar. E o algoritmo é isso, é uma sequência de passos para realizar uma tarefa. Não necessariamente a gente precisa escrever sempre um algoritmo antes de fazer um programa, mas é altamente recomendável fazer, porque no momento que você está escrevendo um algoritmo, você está fazendo o planejamento do seu programa. E com isso você está pensando em vários detalhes fundamentais para o funcionamento desse programa. Você já está prevendo problemas que você pode se deparar na hora de escrever o programa, você já está antevendo esses problemas e já achando as soluções dele na fase de criação do algoritmo. A gente pode fazer uma comparação do algoritmo como sendo a planta de uma casa e o software a casa propriamente construída. Então, na fase onde você está planejando a casa, fazendo o projeto da casa, você já vai encontrar vários detalhes que vão te economizar recursos, seja de tempo, seja de dinheiro, de material, na hora de você construir essa casa. E isso vai permitir que você construa a casa com um tempo menor, usando menos recursos. Imagina algum pedreiro, algum engenheiro, já querer sair construindo a casa sem ter pelo menos planejado quais são os cômodos, onde que vão estar os cômodos,
como que vai ser a rede hidráulica, a rede elétrica, né? Você teria muito esforço depois quebrando parede, refazendo muita coisa e com certeza gastaria mais tempo e dinheiro para fazer a mesma casa no final das contas. Quando a gente fala de algoritmo, existem várias formas de representação. Eu vou citar aqui duas delas que são as mais comuns, mais conhecidas. A primeira é o pseudocódigo e a segunda forma é o fluxograma. O pseudocódigo é uma forma de representação de algoritmo já mais próxima de uma linguagem de programação real. Só que ela não tem, na maioria dos casos, uma rigidez nas suas regras. A gente tem alguma liberdade para escrever alguns termos, algumas instruções de uma maneira mais flexível do que se a gente fosse realmente implementar esse código numa linguagem de programação. Só que a ideia do pseudocódigo é você já deixar mais fácil para o programador que vai transformar esse algoritmo nosso num programa, você falar, você escrever o algoritmo já numa linguagem mais próxima do que vai ficar o programa no final das contas, né? E isso facilita na hora de um programador conseguir converter esse algoritmo. A outra maneira que a gente tem, uma das outras maneiras que a gente tem disponíveis para representar algoritmos são os fluxogramas, que é na verdade uma forma de você desenhar a solução de um problema. E o ser humano ele tem uma aceitação muito boa quando a gente fala de desenhos, né? A gente consegue visualizar melhor a solução quando ela está desenhada. E eu procurei fazer uma síntese de várias formas de fluxograma que existem na literatura e tentei resumir isso em um conjunto bem pequeno de símbolos diferentes. Então a gente vai usar a elipse para representar os limites do nosso fluxograma, né? Ou seja, onde esse fluxograma inicia e onde ele termina. A gente vai usar um retângulo para representar as ações que são equivalentes às instruções do nosso programa, né? Onde a gente vai colocar qual é a instrução escrita dentro desse retângulo. A gente vai usar o losango para representar desvios de fluxo, né, que são tomadas de decisão para decidir por qual caminho a gente vai seguir dentro do fluxograma. E a gente vai usar as setinhas para ligar os outros elementos e definir o sentido do fluxo da execução do nosso algoritmo. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de como ficaria aquele mesmo algoritmo que a gente acabou de fazer em pseudocódigo, mas representado através de um fluxograma. Como a gente tem um fluxograma muito simplesinho, a gente acaba não vendo muita vantagem em usar o fluxograma em relação ao pseudocódigo. Mas quando o fluxograma, quando o algoritmo que a gente quer representar começa a ficar complexo e composto por várias tomadas de decisão, desvios de fluxo, a gente vê de cara a vantagem de representar um algoritmo através de fluxograma, que a gente consegue bater o olho no fluxograma e entender todos os caminhos possíveis que ele pode adotar, todas as variações que ele pode assumir. Então daqui para frente a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a linguagem C. Até depois, pessoal.